Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal MMC Investidor. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Marque Câmara, sou o criador aqui do canal MMC Investidor e no vídeo de hoje eu vou falar aqui de uma notícia de um analista aí fez sobre o Banco do Brasil. Então eu vou comentar aqui um pouquinho sobre isso, vou botar aqui, digamos assim, colocar aqui meus pontos de vista e talvez falar para vocês aqui que eu concorde em partes aí com esta notícia aí que este analista fez aí em relação às ações aí do Banco do Brasil. Nós sabemos que a gente não deve estar muito aí correndo atrás aí dessas informações, operando notícia, mas eu vou falar para vocês aqui que talvez esse analista aí não está tão fora assim com base naquilo que eu também penso aí em relação ao Banco do Brasil. Então tem que ter muito cuidado em relação a esse tipo de notícia, porque muitas vezes você pode estar entrando numa furada, vamos dizer assim, correndo atrás dessas recomendações aí desses analistas. Eu já vi analistas aí recomendando ações de Magazine Luiza, por exemplo, quando estava lá cotada em R$ 25, com projeção preço-alvo de 32, para vocês terem uma ideia. E hoje, quem acompanha aí sabe que as ações de Magazine Luiza hoje estão abaixo de R$ 2. Então, quem comprou seguindo esses analistas aí, certamente está perdendo bastante dinheiro, certo? Mas antes de eu falar aqui dessa notícia aí especificamente do Banco do Brasil, né? E eu gosto de estar falando aqui das empresas que possuímos aqui em carteira. E quando eu falo que possuímos, é porque eu e a minha esposa que fizemos investimentos, a gente tem duas carteiras, então a gente tem essas ações. Então eu procuro trazer aqui vídeos relacionados às empresas que a gente tem aqui, empresas que eu considero boas. Não significa que você aí que está me assistindo tenha a mesma opinião relacionada a essas empresas que a gente tem. No dia de hoje, inclusive, aí a gente fez uma venda, a gente está fazendo umas vendas aí porque a gente está construindo, então precisamos de caixa e a gente está vendendo algumas ações aqui. E é por isso também que eu não mostro aqui minha carteira pública para vocês. No dia de hoje a gente vendeu as ações da Ultrapar. Eu já tinha feito um vídeo aí, se você não assistiu aí, convido você para que assista, que eu tinha a ideia de venda aí, tinha uma ordem de venda nas ações da Ultrapar ali, com preço-alvo ali de 20 e pouquinho. Então, hoje as ações aí subiram bastante e bateu este preço e realizou esta venda. Então, a gente fez um caixa aí para utilizar aí na compra dos materiais, certo? Mas hoje o papo aqui é Banco do Brasil. Antes de eu falar aqui dessa notícia, já peço inscrição de vocês aí no canal, deixe seu comentário, seu like e ative o sininho para vocês não perderem nada que eu estarei trazendo aqui para vocês. Tá bom, galera? Bom, galera, e a notícia que eu quero trazer para vocês aqui é esta aqui, ó. Bradesco eleva BB para compra e vê fortaleza de lucratividade, capital e dividendos aí para o Banco do Brasil. Então eu vou falar aqui um pouquinho desta notícia e depois eu vou fazer uns cálculos aqui com vocês. E é por isso que eu gosto de estar falando aqui sempre que vocês, quando entrar no mercado de renda variável, tem que entrar com a mentalidade de longo prazo. Então, logicamente, se forem empresas boas, né? Compramos aqui Banco do Brasil a um preço excelente, o nosso preço médio aqui é R$ 30, para vocês terem uma ideia. E tenho agora umas notícias aí circulando que pode, no caso essa notícia aqui, ter uma elevação aí, o pessoal está recomendando compra aí com preço-alvo bem acima do que está hoje. Então, eu vou falar aqui um pouquinho dessa notícia e depois vou fazer uns cálculos aqui para vocês entenderem que comprar ações com a mentalidade de longo prazo pode ser um excelente negócio. Olha só a notícia aqui. Bradesco elevou sua recomendação para o Banco do Brasil, chamando o banco estatal de uma fortaleza protegida por uma alta lucratividade, um sólido capital e dividendos atrativos. Então a recomendação passou de neutra para compra, com preço-alvo de R$ 60 por ação, ou seja, um potencial de 28%. Lógico que essa notícia aqui, na verdade, é de sexta-feira, eu estou trazendo hoje para vocês, mas serve aí também de estudos. O Banco do Brasil aqui cresceu um pouquinho a sua cotação depois dessa notícia. Olha aqui, teve uma valorização boa, estava cotada aqui em 48, hoje está praticamente R$ 50. Então essa notícia aqui é do Brasil Journal. O analista Gustavo Schroden disse que o upgrade tem a ver com um valuation muito atrativo, um crescimento decente dos lucros de 10% no ano que vem. Então, ele está prevendo que o Banco do Brasil pode ter um lucro aumentado em 10% no ano que vem, considerando um lucro projetado pelo mercado neste ano de 35 bilhões. Então, ele está prevendo um crescimento aí de 10% no seu lucro. E um dividendo aqui também bem acima da média dos grandes bancos.
Então, olha aqui o que ele falou nessa sua análise. O Banco do Brasil deve manter um bom crescimento em 2024, apesar de uma esperada desaceleração. Então, ele está dizendo aqui que pode acontecer do banco estar emprestando menos, dar uma desacelerada aí, digamos assim, nos empréstimos aí, principalmente aí para o agronegócio, embora ainda está crescendo bastante, pode dar uma desacelerada e mesmo assim o banco continuar crescendo, enquanto a qualidade de seus ativos permanecer sob controle, o que deve permitir uma estabilidade no cost of risk, escreveu o analista. Então aqui, por conta disso, o Bradesco estima que o Banco do Brasil deve entregar bons resultados no ano que vem, com um ROI entre 20% e 21%. Um ROI excelente. O ROI do Banco do Brasil hoje está em torno de 19% para 20%. Então pode crescer aqui o ROI do Banco do Brasil. Eu considero ROIs das empresas aí acima de 10% como boas. O Banco do Brasil está com um ROI aí de 20%. Então, excelente retorno aí sobre o seu capital investido. E o analista elevou a projeção para o lucro recorrente do Banco do Brasil em 7,2% no ano que vem para 38,5 bilhão. Então, se somar os 35 que o mercado projeta para este ano, mais esta projeção de aumento de 7%, o banco pode lucrar no ano de 2024 em torno de 38 bilhões e em 11% para 2025. Então vejam isso aqui, que fantástico o que eles estão projetando. Um lucro para 2025 de 41,1 bilhão de reais aí de lucro para o Banco do Brasil. Então, após esse aumento, o Bradesco está 5,2% e 12,5% acima do consenso sell-side, respectivamente. Então, o Bradesco diz ainda que admite que o Banco do Brasil tem riscos maiores por ser estatal, mas o banco entregou melhoras grandes nos resultados e mesmo assim continua sendo negociado a um desconto relevante. Então, o que eles querem dizer? Que o Banco do Brasil, mesmo estando cotado aí próximo dos R$50, se lucrar esses 41 aqui que eles estão falando, está muito barato ainda, segundo eles. Não é eu que estou dizendo isso aqui, galera. Isso aqui não é recomendação de investimento, é muito pelo contrário. Isso é um analista que disse, devemos acreditar ou não. Eu confesso para vocês que eu até acredito nisso daqui, porque quando eu comprei as ações aqui do Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, o lucro era 19 bilhão, com expectativa de bater entre 28 a 30. E ele bateu os 30 bilhões. Então ele cresceu bastante o lucro. E agora ele vai chegar em 35. Para chegar em 41 bilhão, não precisa crescer muito, porque temos 2 anos ainda até 2025, entenderam? Então pode sim chegar neste valor aqui até com certa facilidade. Nas contas do Bradesco, o BB negocia a 0,8 vezes o book e 3,5 vezes o lucro. Ou seja, se a gente analisar aqui, vou entrar aqui no site que Status Invest, para vocês verem que o PL hoje do Banco do Brasil é 4,39. Entenderam? Então, vou fazer uns cálculos aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Se a gente pegar aqui 41 bilhão, que é o lucro projetado aí por este analista, e dividir isso aqui pela quantidade de ações que o Banco do Brasil tem, que é 2,86 bilhão, vou botar só 2 casas após a vírgula, 2,86 bilhão, o lucro por ação do Banco do Brasil é de 14,33, certo? Então, se a gente pegar e fazer o cálculo aqui, 41 dividido por 14,33, olha só este PL em quanto que ficaria. 2,86, até menos dos 3,5 que eles estão falando, entenderam? Por isso que, na opinião deles, aqui o Banco do Brasil estaria bastante barato. E agora eu vou fazer um cálculo aqui também, considerando aí estes lucros. Vamos voltar aqui no site Fundamentos, que também é um excelente site para vocês analisarem. O lucro aqui dos últimos 12 meses é 33 bi, mas aqui tem os 2 trimestres primeiros no ano de 2023, ou seja, os 2 primeiros agora deste ano e os 2 últimos do ano passado. Então o lucro foi 33,82 bilhão de reais. Então, a projeção para este ano é de que aumente um pouquinho. Tem gente falando aí que o lucro esperado agora para o terceiro trimestre pode chegar muito próximo aí dos 10 bilhão. Ele já deu 17 bilhão e pouquinho de lucro nos primeiros 6 meses.
Então pode chegar em 27 somente em 9 meses. Então bater os 35 pode ser fácil aí para o Banco do Brasil aí atingir no quarto trimestre. Então para o outro ano chegar nos 38 e no ano de 2025 chegar nos 41. Então vamos fazer um cálculo aqui simples, por isso que eu falo para vocês aqui que comprar ações com visão aqui de longo prazo é muito, vou dizer assim, recompensador. O pessoal que espera, digamos assim, que tem paciência, é o que colhe os melhores resultados. Vamos mostrar aqui para vocês, vou voltar aqui 5 anos, olha só. O Banco do Brasil, lógico que se a gente analisar aqui quem vem comprando ações do Banco do Brasil desde 2019, hoje as ações estão no mesmo preço. Entendeu? Então, temos que contar que teve aqui a pandemia, teve uma grande queda, veio as ações aqui vieram a 25, muita gente vendeu aqui no desespero, mas o banco apresentou excelentes resultados aqui e mesmo assim andou de lado grande período aqui, praticamente 2 anos andando de lado. Então, quem aproveitou essas oportunidades aqui e comprou a R$30, 35, 32, 28, digamos que tem um preço médio aí nos 30, hoje o retorno desse cara aí que comprou, e a gente tem também aqui um pouquinho, né, de ações, temos um pouco mais, infelizmente eu acho que teremos que vender uma parte por causa da obra, mas para vocês terem uma ideia, olha só, R$30 de preço médio, a diferença que dá com um lucro de 41 bilhão. Vou fazer um cálculo simples aqui para que vocês entendam do que eu estou falando. Se o Banco do Brasil lucrar 41 bi e dividir isso daqui por 2,86, que eu já tinha feito esse cálculo antes, o lucro é este daqui, R$14,33 de lucro por ação, certo? Só que o banco ele não distribui tudo isso aqui de dividendos. O Banco do Brasil distribui 40% deste lucro, certo? Que é o payout lá do Banco do Brasil. Ou seja, vamos multiplicar isso aqui por 40%. Então, olha só qual que seria o dividendo, né, lá no ano de 2025, galera. Se concretizar, digamos assim, o lucro dos 41 bilhão. Então, esse dividendo pode ser de R$ 5,73. Para quem comprou aqui nos R$30, olha só a diferença que dá a brutalidade do rendimento dos dividendos que este cara vai receber, se ele manter as ações, né? Não estou falando para quem vai comprar neste preço de 49, para quem comprou lá nos 30, certo? R$ 5,73 dividido por 30 de preço médio. Olha só, vamos fazer aqui 100 por 100 para ficar mais certo. Olha só o retorno anual de dividendos. Aqui 19,11% seria o seu retorno de dividendos em um único ano. Eu já fiz um vídeo aqui lá, logo que eu comecei aqui minha trajetória aqui no YouTube, sobre ficar rico com o Banco do Brasil. Então, cálculo lá, a ideia seria que se você pudesse comprar 1.000 ações de Banco do Brasil, né, e todo ano comprar 1.000 ações de Banco do Brasil e ele continuasse, né, reportando os lucros que ele estava tendo, né? Lógico que lá eu utilizei um exemplo de um preço médio de 40, porque lá o nosso preço médio era os 30 ainda. Então eu joguei para cima, prevendo que teria um aumento ali na cotação, porque os resultados eram excelentes, então essa cotação estava com os dias contados mesmo nos R$30, o banco estaria muito barato. Então, o cálculo era que se você pudesse comprar 1.000 ações todo ano de Banco do Brasil, 7 anos depois, a média do seu aporte seria o que você receberia de dividendos no ano. Então, se você comprasse R$500 por mês durante 7 anos, digamos assim, lá 7 anos depois você receberia esses 500 somente de dividendos, né? De média, né, galera? Lembrando que isso aqui não é fundo imobiliário, isso aqui é ação, isso aqui paga dividendos, não paga dividendos mensais, isso aqui paga dividendos trimestrais e tem uns dividendos intercalares aí que somam 8 pagamentos. É praticamente um fundo imobiliário, se a gente for considerar aí o Banco do Brasil. Então, quem comprou Banco do Brasil nos 30 e mantiver as ações até o ano de 2025, com base no lucro aqui que os caras estão falando de 41 bilhão, olha aqui, isso aqui não é eu que estou falando, né, galera? Olha aqui, 41 bilhão projetado para o ano de 2025, entendeu? Então, o dividendo desse cara com preço médio será de 19%, entenderam? Então, fantástico retorno aí de dividendos aí se concretizar o lucro do Banco do Brasil. Entenderam, galera? Então, por isso que eu falo aqui sempre, e eu até fico um pouco sentido aqui de talvez ter que vender um pouquinho de ações do Banco do Brasil aí, mas é também para um outro investimento. Então, é para uma boa causa, digamos assim, se eu precisar vender. Na verdade, vamos ter que precisar vender. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, que eu quis transmitir nesse vídeo foi que você que comprou ações lá no passado, talvez o seu dividendo não seria muito grande naquela época. Então, se você considerar que o banco
ou a empresa que você comprar tenha esse crescimento aí no decorrer dos anos, o teu primeiro aporte lá, o dividendo 5 anos depois pode ser muito maior do que aquele que você recebeu no primeiro ano. Então, por isso que o investimento de longo prazo é excelente e na minha visão, isso não é na minha visão, isso é na visão aí dos investidores aí, buy hold, os investidores que compram ações para receber dividendos, para viver de renda passiva. Certo, galera? Então, era isso que eu quis trazer para vocês, uma notícia aí muito interessante. Eu não sigo esses analistas aí, mas eu trouxe essa notícia porque eu também acredito que isso pode acontecer aí com as ações aí do Banco do Brasil, que o banco possa ainda crescer bastante aí os seus lucros aí até o ano de 2025. Lógico que se o banco cresce, digamos assim, o banco atingir este lucro aí, para ele dobrar de tamanho, isso pode demorar muitos e muitos anos ainda. Mas mesmo assim, se a gente considerar a cotação de hoje, quem estaria comprando ações de Banco do Brasil hoje a 50, e lá em 2025 ele lucrar, distribuir acima de R$5, o seu retorno será acima de 10%. Então, mesmo assim, é um retorno considerável. Tá bom, galera? A princípio era isso. Mais uma vez, aí, se você é novo e gostou desse vídeo, eu peço a inscrição de vocês no canal, deixe seu like, seu comentário e tamo junto. Valeu!